Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Hidráulica e Pneumática. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os modelos de cilindros em sistemas pneumáticos. Os cilindros pneumáticos são atuadores lineares que possuem a função de converter a energia armazenada do ar comprimido sob a forma de pressão estática em energia cinética, gerando assim a sua movimentação linear. Eles possuem diversas aparências, tamanhos e funções, dependendo da necessidade do mercado. Uma grande vantagem desses atuadores é que são limpos, em virtude de se utilizar um gás como fluido de operação, o que evita a contaminação dos ambientes por vazamentos gotejantes, como quando se utiliza fluidos hidráulicos. Eles podem ser cilindros de simples ou dupla ação, cilindros sem haste, cilindros de haste passante, entre outros. Neste vídeo, vamos abordar alguns dos principais cilindros empregados na indústria. O cilindro de simples ação é também chamado de simples efeito. Ele realiza o trabalho em apenas um sentido, por isso consome menos ar que os cilindros de dupla ação, aproximadamente a metade. O recuo ocorre através de uma mola ou força externa. A força da mola é dimensionada com a finalidade de produzir a retração do pistão para a posição inicial, com velocidade suficientemente alta e sem absorver acentuada energia. Essa força deve ser considerada no cálculo da força efetiva do atuador. Os cilindros são limitados entre 80 mm e 125 mm de curso, de acordo com o fabricante, por razão da força gerada pela ação da mola. Logo, o controle de velocidade também se torna mais difícil. Os cilindros de simples ação possuem apenas uma entrada de ar para realizar trabalho, e por isso são comandados por válvulas direcionais 3 vias. Na câmara oposta da entrada, o atuador dispõe de um orifício que serve de respiro para impedir a formação da contrapressão causada pelo ar residual confinado. Podem ser aplicados em operações para fixar, expulsar, prensar, elevar, marcar e etc. No cilindro de membrana, a membrana assume o papel do êmbolo, portanto não é produzido atrito oriundo da vedação deslizante, mas em contrapartida há a atuação da força elástica da membrana. É caracterizado por produzir grande força com pequeno volume construtivo, não necessita de lubrificação e não existe transição descontínua do atrito estático para o atrito dinâmico. O custo de trabalho é limitado entre 50 mm e 80 mm. Possui grande aplicação em indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas. O cilindro de dupla ação é também chamado de duplo efeito. A força gerada pela pressão do ar produz movimento do êmbolo nos dois sentidos, avanço e retorno do cilindro. O ar comprimido é admitido e liberado por dois orifícios existentes nos cabeçotes dianteiro e traseiro do cilindro. São aplicados quando uma carga deve ser movida em ambas as direções. A possibilidade de deslocamento do pistão pode ser de até 2.000 mm, porém há uma limitação em virtude da flexão e/ou flambagem da haste do cilindro. A avaliação de seleção da haste de um cilindro pneumático é baseada nos métodos de verificação de estabilidade e flambagem. Eles são geralmente comandados por válvulas direcionais 5-2 ou 5-3 vias, devido à compatibilidade de entrada de trabalho do cilindro e as saídas disponíveis na válvula. O cilindro diferencial ou assimétrico é um dos modelos mais utilizados pela indústria dentre os cilindros de dupla ação. Possui essa denominação em consequência da relação diferencial de áreas de atuação da pressão nas câmaras de trabalho do cilindro, ou seja, a área da câmara que contém a haste é tanto menor quanto maior for o diâmetro da haste, o que acarreta em uma força e uma velocidade de retorno distinta comparada à força e à velocidade estabelecida durante o avanço do cilindro. Cilindros com amortecimento de final de curso são cilindros providos de um dispositivo de amortecimento que minimiza os efeitos de impactos secos, ocasionados quando os mesmos estão sujeitos a cargas e velocidades elevadas. Estes impactos podem causar vazamentos, reduzir o rendimento volumétrico e a vida útil do cilindro. Antes de chegar na posição final, o êmbolo interrompe o escape direto de ar, deixando somente uma pequena passagem comumente regulável por meio de uma válvula redutora de vazão com retenção. Geralmente, os cilindros que dispõem desse dispositivo são os que possuem diâmetro superior a 30 mm e curso acima de 50 mm.
O cilindro simétrico apresenta duas hastes unidas ao mesmo êmbolo. Enquanto uma das hastes realiza trabalho, a outra pode ser utilizada no comando de fins de curso ou dispositivos que não possam ser posicionados ao longo da haste oposta. Ademais, estes cilindros apresentam a possibilidade de variação de curso de avanço, o que é bastante favorável, principalmente em operações de usinagem. É utilizado também na automação de mesas de máquinas operatrizes e máquinas de injeção. O cilindro tandem é dotado de dois êmbolos unidos por uma haste comum e separados por meio de um cabeçote intermediário. Devido à sua forma construtiva, dois cilindros de duplação são dispostos em série numa mesma camisa e que, em função das entradas de ar independentes, permite que o ar seja liberado simultaneamente nas duas câmaras, no sentido de avanço ou retorno, de tal modo que a força produzida seja, teoricamente, igual ao somatório das forças individuais de cada êmbolo. Com este arranjo, dispõe-se de maior força, tanto no avanço quanto no retorno. São aplicados em projetos que precisam de maiores forças e que não dispõem de espaço suficiente para comportar um cilindro de diâmetro maior ou onde não for viável aumentar a pressão de trabalho. Utilizado, por exemplo, em sistemas de sincronismo de movimentos. O cilindro de múltiplas posições consiste em dois ou mais cilindros de duplação unidos entre si e possuindo cada um entradas de ar independentes. Essa união possibilita a obtenção de 3, 4 ou mais posições estáveis de final de curso. Ele é aplicado em circuito de distribuição, posicionamento, comandos de dosagens, transporte de peças, seleção de ramais para transporte de peças em esteiras, transportadoras, acionamento de alavancas, dispositivo selecionador, peças boas, refugadas, reaproveitadas, entre outros. O cilindro de impacto é um cilindro de duplação especialmente fabricado com algumas modificações. São elas: construção de uma pré-câmara de ar, necessidade de prolongamento da parte traseira do êmbolo e necessidade de duas válvulas de retenção instaladas na parede divisória da pré-câmara de ar. Essas modificações permitem que o cilindro desenvolva a energia necessária para a obtenção da força de impacto, devido à elevada resposta dinâmica adquirida, o que resulta em uma força relativamente grande em comparação às dimensões do cilindro. Assim, um cilindro de impacto com diâmetro de 102 mm, acionado por uma pressão de 7 bar, desenvolve uma força de impacto equivalente a 35.304 N, enquanto que um cilindro normal de mesmo diâmetro e operando a mesma pressão atinge somente 5.296 N. Ele desenvolve velocidade entre 7,5 metros por segundo e 10 metros por segundo, enquanto a velocidade de cilindros normais situa-se entre 0,5 metros por segundo a 2 metros por segundo. Ele é aplicado em projetos que necessitam de grandes forças durante curtos espaços de tempo, como é o caso de rebitagens, gravações, cortes e etc. Entretanto, ele não se adapta a trabalhos que exigem grandes deformações, principalmente porque sua velocidade tende a diminuir rapidamente depois de determinado deslocamento, em razão da resistência oferecida pelo material trabalhado ou pela contrapressão gerada no cabeçote dianteiro. As guias lineares foram projetadas para oferecer maior precisão de movimentos para cilindros pneumáticos, visando evitar o giro da haste. O projeto, aliado à utilização de componentes mecânicos de alta precisão, garante às guias alto desempenho, tanto para as forças de carregamento quanto para os momentos de torção envolvidos no circuito. Elas podem ser montadas em qualquer posição, o que permite maior versatilidade em sua aplicação. Os cilindros comerciais oferecem uma gama muito grande de diâmetros e de comprimentos totais do curso de trabalho. Atualmente, por encomenda, o usuário obtém qualquer curso ou diâmetro desejado. Entretanto, com o objetivo de padronizar os componentes entre os diferentes fabricantes, há uma tendência de produção de cilindros que atendam a normas técnicas internacionais. Os cilindros são construídos conforme as normas ISO 6431 e DIN 24335. Assim, desde o material construtivo até suas dimensões, são padronizadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.